Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom, tivemos uma rodada mais cheia, né, nessa quinta-feira dos cariocas em campo, como eu tinha dito no vídeo anterior sobre Vasco e Goiás. Tivemos também a vitória do Botafogo sobre o Cuiabá 1-0, o Botafogo mais líder do que nunca, 5 pontos à frente do Palmeiras, que é o segundo colocado, e mais um gol do Tiquinho Soares, né? Aí artilheiro da competição. Mas nesse vídeo a gente vai tratar sobre o Flamengo, que teve uma atuação ridícula contra o Bragantino, uma atuação pavorosa, e a gente vai explicar o porquê, se tem explicação, essa atuação do Flamengo sobre nesse jogo que o Flamengo levou de 4-0, Red Bull Bragantino 4, Flamengo 0, e podia ter tomado demais. Podia ter tomado demais, e a gente vai analisar o conteúdo dessa partida a partir de agora. Bom, o Flamengo, assim como outros times, tiveram 10 dias para trabalhar, para treinar por causa da data FIFA. E aí apareceu vários vídeos em entrevista do Sampaoli, falando sobre o Flamengo ter a bola, ter a fome de bola, ter posse de bola, não deixar o time adversário jogar. E nesse período também vários treinos do Flamengo, 7 dias de treino, período integral e tal. E finalmente veio o dia da volta do jogo do Flamengo. E o que pareceu foi um time que estava há meses sem jogar. Um time pesado, um time apático, espaçado, tudo. Tudo. Parecia que não havia treino, não havia estratégia, não havia nada. Nada. E assim, a minha análise vai, logicamente tem parcela de culpa o São Paulo, mas vai na questão dos jogadores. O que foi aquilo? O que foi isso que aconteceu na partida que aconteceu lá em Bragança Paulista? Desde o primeiro momento do jogo, o Bragantino foi dominante. Logicamente que nos primeiros minutos a gente está analisando ali, o time mandante vai pressionar mais. Tudo bem, o Flamengo é um time tecnicamente melhor do que o Bragantino, logicamente, mas é até comum um time adversário que gosta de atacar, como o Bragantino gosta de atacar, até pressionar nos primeiros minutos. E depois o jogo vai se baixando a temperatura dos mandantes e o time visitante vai começando a botar suas manguinhas de fora, né? Mas isso não aconteceu em nenhum momento. Em nenhum momento o Bragantino atacando muito pelos lados, principalmente com Vitinho, com Mosqueira, o Juninho Capixaba caindo pela esquerda, o Lucas Evangelista flutuando muito pelo meio ali, junto com o Jadson, com o Eric Ramírez. Então, assim, foi um domínio total. O Sacha saindo muito da área e não ficou fixo na área. Ele não é um atacante que é um centroavante, ele é um atacante que sai muito para fazer a criação de jogadas. Então, assim, foi uma rotação do time do Bragantino e que fez o Flamengo ficar totalmente perdido. Falar da escalação do Flamengo, para começar a explicar um pouco do que pode ter sido os motivos dessa partida ridícula, atuação ridícula do Flamengo. A escalação, primeiramente o Flamengo jogou com a linha de 4. Por mais que o Flamengo tivesse com os 3 zagueiros, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, o que se viu não foi um Flamengo fazendo a linha de 3 e liberando os seus alas. No caso, como foi assim no jogo contra o Grêmio, o Wesley saindo e disparada, e no outro lado o Cebolinha, né, no caso, que estava fazendo a ala esquerda. Mas não foi assim, o Flamengo jogou com a linha de 4. O Léo Pereira está fazendo a lateral esquerda, Fabrício e o Davi Luiz na zaga, e o Wesley fazendo o seu lado direito, sua lateral direita normalmente. O São Paulo escolheu colocar o Pulgar no banco e o time ele fez falta. Não que ele pudesse mudar os rumos da partida, não, mas o que se viu foi um Bragantino marcando muito em cima desde o começo do jogo. E o Flamengo, que nas palavras de São Paulo, tentando ficar mais com a bola, não conseguia, porque o Bragantino, com a sua marcação mais em cima, fazia com que o Flamengo não tivesse muito jeito de sair com a bola. Não teve saída de bola.
Com isso, o que fez o Flamengo? Em vários momentos do jogo. Começou a dar muito chutão, muita ligação direta, buscando os atacantes da frente, principalmente o Pedro, para conseguir aparar a bola e trazer o time do Flamengo mais à frente. Mas isso em quase nenhum momento aconteceu, em quase momento nenhum deu certo, porque toda vez que o Flamengo batia a bola para frente, devolvia a bola para o Bragantino. Os rebotes no jogo foram praticamente todos do Bragantino, porque além dessa ligação direta não estar fazendo efeito, o Flamengo não combatia. Não combatia, não lutava, não competia, ao contrário do Bragantino, que estava sempre ali lutando e ainda estava muito bem tecnicamente, trocando bastante passe, atacando muito e fazendo com que a zaga do Flamengo assim, ficasse totalmente perdida por causa da rotatividade que estava acontecendo e assim era um bate e volta. O Bragantino atacava, tanto que o Matheus Cunha fez inúmeras defesas no primeiro tempo. Chute do Sacha de fora da área, em que ele foi buscar no canto direito, chute do Mosquera, que ele foi buscar no canto esquerdo, uma bola rasteira, foi chute de Juninho Capixaba, um belo chute fora da área, em que foi lá no alto buscar no canto esquerdo e no alto esquerdo. E assim, foram vários momentos em que o Bragantino já podia ter aberto o placar há muito tempo. Era um bate-rebate. A Bragantino atacava, a finalização, o Bragantino não conseguia abrir o placar, aí o Flamengo ficava com a bola, despachava para frente, bola para o Bragantino de volta. E isso foi uma tônica do jogo, em praticamente todo o jogo. E nesse chute que eu falei do Juninho Capixaba, foi ali aos 39 minutos em que o Matheus Cunha fez a defesa e mandou para o escanteio. Nesse escanteio, batido pelo Lucas Evangelista, saiu o primeiro gol do Bragantino, que já devia, como eu disse anteriormente, ter saído o gol há muito tempo. O Eduardo subiu mais que o Thiago Maia, que praticamente não pulou, ele foi engolido pelo zagueiro do Bragantino, e a bola parou no canto direito do goleiro Matheus Cunha, que não pôde fazer nada. A cabeçada foi bem feita e o goleiro nada pôde fazer. Dando assim um placar muito injusto ainda pro Bragantino, porque ele estava vencendo de 1-0, mas era para estar vencendo demais, de 2 ou talvez 3, se fosse o caso. De tanta apatia, de tanta mediocridade até na atuação do Flamengo. O Flamengo, para dar um chute, foi só aos 34 minutos, numa jogada até uma boa trama pelo lado esquerdo entre o Gerson e o Cebolinha, em que o atacante rolou para o meio da área e o Pedro não conseguiu mandar para o gol. Ele finalizou por cima do gol, chapou e mandou por cima do gol do Lucão. E essa foi a única finalização do Flamengo no primeiro tempo. E que, em comparação a isso, o Bragantino tinha feito 15 finalizações. E várias delas na direção do gol. Tanto que, repetindo o que eu falei anteriormente, o Matheus Cunha fez inúmeras defesas e era o melhor jogador do Flamengo até então, porque o resto do time estava um caos. O segundo tempo, o São Paulo promoveu uma mudança e tirou o Everton Ribeiro, que já tinha até na entrevista do intervalo falou sobre a má atuação do time, falando que o time estava péssimo coletivamente, parecendo que cada um queria jogar para si só. E realmente estava acontecendo isso em vários momentos, e uma preguiça, parecendo, eu até comentei durante o jogo, que parecia que o Flamengo tinha comido nesses 10 dias 10 toneladas de feijoada, de tão pesado, de tão apático, preguiçoso, sonolento, várias características, adjetivos que podem dar para essa atuação do Flamengo. Bom, como eu estava dizendo, o São Paulo tirou o Everton Ribeiro e promoveu a entrada do Pulgar, para justamente tentar dar um pouco mais de marcação ao time do Flamengo e um pouco mais de saída de bola, adiantando assim o Gerson para fazer a criação de jogada. E não aconteceu nada. Isso não fez efeito nenhum, porque logo no segundo minuto do segundo tempo, o Bragantino já quase fez o segundo gol, com o Mosquera, que estava detonando aquele lado esquerdo ali da defesa do Flamengo, lado direito da defesa do Flamengo. E assim, ele saiu driblando a zaga do Flamengo, como se não tivesse ninguém ali na frente dele, e finalizou, e o Matheus Cunha fez mais outra boa defesa. Só que 2 minutos depois, o Mosquera conseguiu fazer o segundo gol do Bragantino. Em um passe de Matheus Fernandes,
ele arriscou de fora da área, ele cortou pro meio e de fora da área acertou um belíssimo chute e que dessa vez o Matheus Cunha não pôde fazer nada. É uma bola sem chances pro goleiro rubro-negro. A partir desse segundo gol, o Bragantino deu uma baixadinha de intensidade. Isso é normal, porque o Bragantino estava só em cima do Flamengo e o Flamengo nada de reagir. Só foi tentar conseguir fazer mais um lance de perigo depois desse segundo gol do Bragantino, em que o Bragantino baixou a intensidade, como eu falei, e aí numa jogada em que o Thiago Maia conseguiu um raro momento de desarme do Flamengo, de interceptação, ele desarmou no meio campo, acionou no lado direito onde estava o Cebolinha, que rolou pro Pedro, que deixou a bola passar, o Arrascaeta que estava vindo pelas costas dele, o Arrascaeta finalizou e a bola bateu no pé da trave esquerda do Lucão e saiu. Esse foi uma boa jogada do Flamengo. Foi um dos raros lances em que o Flamengo trabalhou a bola. Só que assim, foi muito pouco. Foi muito pouco. Foi dos raros, como eu falei, momentos em que o Flamengo atacou. Porque, em comparação ao Bragantino, enquanto o Flamengo dava um chute, finalizava uma vez, o Bragantino finalizava 8 ou 9. Só fazer uma conta. E foi assim, um massacre. Tanto que assim, era uma questão de tempo. O Bragantino fazia o terceiro, fazia o quarto, e tanto que ele fez. O terceiro gol saiu de novo numa jogada pelo lado esquerdo, em que o Juninho Capixaba cruzou para a área. Teve um desvio no meio do caminho, uma cabeçada no meio do caminho do Mosqueira. A bola bateu na trave e no rebote o Alejandro mandou pro gol vazio. O Matheus Cunha já estava vendido no lance. E aí, para fechar o caos, né, que podia ter sido pior se não fosse a atuação do Matheus Cunha, e algumas bolas foram na trave, passando perto do gol, né, a bola estava com o Wesley no lado direito e o lateral escorregou, o jovem lateral do Flamengo escorregou. Uma questão muito séria também, porque sabendo que o gramado estava um sabão, digamos assim, estava muito liso, porque o gramado Nabi Abichedi, ele é um bom gramado e ainda mais molhado, fazendo a bola rolar muito facilmente, é um bom gramado. E assim, o gramado estava muito liso, só que os jogadores do Flamengo estavam escorregando direto, e o Wesley, no fim do jogo, já 37 minutos do segundo tempo, por ali, 35, corrigindo, escorregou ali na lateral direita do Flamengo, ainda no campo defensivo do Flamengo, o Mosquera foi lá, roubou a bola do Wesley, o time já entregue praticamente, invadiu a área e gingou para cima da defesa do Flamengo e bateu até com certa liberdade para fazer o quarto gol do Bragantino, fazendo até um placar, digamos, injusto. Foi um resultado muito justo na questão de a vitória era para ser do Bragantino mesmo, desde o começo do jogo, mas o placar em si, 4-0, foi muito pouco. Foi muito pouco. Podia ter sido 6 ou 7 facilmente. O Flamengo fez uma atuação assim, vergonhosa, foi um vexame. Os jogadores assim, tendo comportamentos muito indesculpáveis, inaceitável o que aconteceu. A torcida do Flamengo ficou fula da vida, né? Eu, como torcedor do Flamengo, fiquei assim, estarrecido de tanta a postura dos jogadores do Flamengo, muito apáticos, aceitando facilmente os ataques do Bragantino, o time parecendo que não tinha estratégia nenhuma, parecia que não tinha treino nenhum, parecia que voltou pior fisicamente. E assim, foi uma derrota assim, para entrar para mais uma coleção, para a coleção de vexames que o Flamengo protagonizou no ano de 2023. Né? Foram vários. A final do Carioca, quando apanhou do Fluminense 4-1, foi a derrota para o Al-Hilal, Maringá. Foram várias vergonhas que o Flamengo passou durante 2023, e a derrota que aconteceu em Bragança Paulista de 4-0, o Red Bull Bragantino ganhou de 4-0, foi mais uma derrota do Flamengo para entrar na galeria de coleções, na galeria de vexames, de vergonhas que o time rubro-negro protagonizou. E o que vai ser a sequência após esse jogo? O Flamengo vai pegar agora, terá o jogo contra o Santos, com portões fechados na Vila Belmiro a princípio.
por causa das confusões que aconteceram na Vila, no clássico contra o Corinthians, o Santos levou essa punição. E o que esperar desse jogo? Santos em crise, com portões fechados, e o Flamengo vindo de uma derrota caixa-punch vergonhosa dessa. É esperar para ver. O jogo vai ser domingo às 6h30 e teremos vídeo também analisando Santos e Flamengo. Bom, o que vocês acharam dessa derrota ridícula, atuação ridícula do Flamengo? Logicamente vocês não gostaram, mas vocês gostaram do vídeo? Bom, deixa o seu like para ajudar a minha pessoa aqui, o Fernando. Gostaram também da vinheta do canal, nova versão? O Fernando aqui modernizando o canal, dando atualizada, modernizada. O que vocês acharam? Deixa o seu like, compartilhem, comentem sobre a partida do Flamengo e ative o sininho para vocês receberem notificações de vídeos novos que vão aparecer aí no canal. A rodada do Brasileirão vai ter uma rodada no fim de semana e a gente vai fazer vídeos novos assim futuramente, tá ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio, um beijo e tchau!